Graça e paz, nesta manhã, 21 de novembro de 25, nesta sexta-feira que Deus abençoou, para que nós, já na quinta-feira, à noite, fôssemos dormir, acordássemos, na sexta-feira de manhã, para dormir à noite, enquanto nós dormíamos, a semana toda, o tempo todo, Deus sempre cuidou de nós, porque Ele veio. E quando Ele vem, Ele entra em cada coração e informa o que já aconteceu no primeiro século, para que você, no século 21, ouvisse Ele falar com você. Que não busque Ele aqui, não busque Ele ali, não busque Ele lá. Ele falara já antes da cruz lá, que estaria dentro de vós, daqueles que lá estavam aguardando para a salvação deles, sendo que aqui nós já nascemos com a salvação garantida. Por quê? 2 outros de Efésios você lê, que pela graça você já foi salvo. Você não será salvo se você fizer isso ou aquilo que não. Você foi salvo porque tudo já aconteceu. Então a salvação vem para o teu coração e você entendeu que você já está no reino de Deus, aqui com Ele, já nesta manhã, nesta igreja que Ele consagrou, que Ele plantou, e aqui na rocha você está. Te deu uma chave e você aqui abre a hora que você achar que deve abrir. E Deus fala com você de noite, de dia, de madrugada, de manhã, qualquer horário, Deus está com você, porque Ele é o tempo todo conosco. Porque Ele falou, eu vou cuidar de você até a consumação do século. Isso Ele fez, está fazendo e vai fazer para sempre, porque Ele é um Deus de misericórdia, de amor, de perdão, e perpetuamente Ele foi o fiador. Da cruz para cá, o fiador já nos dera, o bom ânimo, o viver aqui, porque toda a dívida ficou na cruz lá no primeiro século, para que você entendesse que não tem dívidas a pagar para com Deus. Temos apenas que apresentar o amor para com Ele primeiro e para o próximo, em segundo lugar. Assim Ele nos dá essa orientação, nos dá essa revelação e nos concede o amor nesta manhã e o grande perdão. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém, Senhor. Foi Deus que fez tudo que no mundo há, com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou o seu Filho amado Jesus. Ele passou pela cruz para no terceiro dia ressuscitar. Foi Deus que gravou dentro do meu coração a palavra do amor e do perdão, me justificou. Foi Deus que plantou em mim o amor, Ele me santificou, Ele me fez um mais que vencedor. Foi Deus que nos deu toda a alegria, a paz de espírito, todos os dias de nossas vidas, porque aqui estamos para quê? Para louvar, para orar e saber que estamos consagrados, santificados, porque a igreja ela está plantada na rocha, na palavra de Deus, tá? Porque a palavra lavou a igreja, com a igreja lavada, abençoada, consagrada, predestinada, eleita. Assim Ele profetizou e aqui eu estou. Você está, aquele que crê também já está em Cristo, por ser nova criatura, porque nasceu da água do Espírito, João 3,5, e 6,3 de Romanos, lá ficou o nosso velho homem, porque temos aqui o batismo da cruz, nosso coração, que é o Cristo, o que ressuscitou e deu vida para nós, pós-cruz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Então, meu amado, há um só Deus, uma só fé, um só batismo, 4, 5 de Efésios, e a igreja, ela está lavada, ela está consagrada, ela está edificada, ela está plantada na rocha, mas só que as pessoas não entendem, ou não querem entender, porque eu já tenho falado aqui que o Evangelho da Graça é revelado, não é para todos, é para muitos. Então aquele que recebe esse Evangelho aqui,
ele fica, né, com regozijo no coração, ele tem a dádiva de Deus no coração, ele tem o amor e o perdão no coração, ele tem a paz, a alegria, que é o Espírito Santo dentro dele, formado dentro dele, porque fora a ele revelado e já foi entregue. 2 de Atos, né, derramou em toda a carne o Espírito Santo, e você é um deles que recebeu o Espírito Santo. Se os outros não querem, você tome posse, porque a bênção é tua. E 5:5 de Romanos nos foram otorgados, e 5:1 de Romanos ali, justificado pela fé, temos a paz para com Deus. Então tudo aconteceu, né? E para mim mostrar que tudo aconteceu, eu tenho que provar aqui nas palavras de Deus, né? Começando com Malaquias. Malaquias é uma sentença para Israel, não é para nós, tá? Aqui é para Israel. Então os pastores sem entendimento, tá? Joga isso nas igrejas, né? Alguns pastores ainda pregam a verdade, mas a maior parte deles não prega a verdade. Engana aqueles que lá estão. Vamos lá. Malaquias, né, capítulo 1, versículo 1, ali uma sentença para Israel. Não é para nós, que a Bíblia foi escrita para Israel. Não foi escrita para nós, brasileiros, tá? Começando aqui. 4:5, né, de Malaquias, né? O sol da justiça e o seu percursor. 4:4 de Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então a lei de Moisés, a gente está falando da lei de Moisés aqui, ela deixou de ser, porque Jesus ele foi o fiador de superior aliança. Então, vindo o Cristo ressuscitado, tirou a lei de Moisés. Romanos 10:1-4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque aquele que crê já está justificado por Deus, porque ele falou, 2:6 de Gálatas, que pelas obras da lei ninguém será. Olha o verbo, ninguém será. Se for escrito lá, ao verbo, hoje aqui estamos no presente. Já foi consumada toda a obra. Por isso João Batista ele foi o último a fazer da lei. João 19:30. Rendeu o Espírito e veio, hoje dentro de nós. Está consumado, detelestai. 4. Lembrava da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevi em Horebe para todo Israel. Israel. Não é para nós, abençoe, é para Israel. Primeiro século. A saber, estatutos e juízo. O juízo foi na cruz. 1 João 3, versículo 4, 5, 6. Tirou ali a iniquidade que havia de lá, né, a transgressão, porque o homem da iniquidade já havia lá no primeiro século. Como você lê Mateus 7:23, ali está antes da cruz. Na cruz ele tirou a iniquidade. Por isso que eles pregavam a iniquidade, e Jesus disse para eles que não conhecia eles. Eu expulsei demônio, curei enfermo, fiz tanta coisa. Não, eu não te conheço. Por quê? Aos 12, 10:5 de Mateus, que ele escolheu para ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não está perdido. Deus te achou e colocou aqui o Espírito Santo, onde você que conhece a palavra de Deus. 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Vai enviar para onde? Para cá, para o século XXI ou não? Já enviou para lá. Até a cruz, ele chegou e já andava lá. Por isso João Batista, né? Ele era Elias, por isso o batismo das águas, por isso que Elias tinha que vir, né? Que João batizou pelas águas, mas era o próprio Elias. Elias que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Quando foi o grande dia do Senhor? Na tribulação lá em Jerusalém. O templo de Formosa caiu, 24 de Mateus, derrubou o templo um dia, e a tribulação veio. E João ficou para escrever o Apocalipse. Lá, João 21, né? Do 20 em diante, Jesus e Pedro. Se eu quero que João fique, Pedro, você me segue. E João ficou para escrever o Apocalipse. As 7 igrejas da... Não para nós também, tá? Mas o Espírito Santo em nós discernimos a palavra e separamos a lei da graça. Então tudo aconteceu lá. E 21, 24 de João está lá. O testemunho sobre aquela escrita que ele escreveu lá é verdadeiro, não é falsa. Então tudo aconteceu, tem uma verdade. Mas quando você prega hoje aqui o sacrifício, prega hoje, dá seu tudo, dá dízimo, passa pelas águas, vai para o monte, faz várias coisas que segundo o homem está fora da graça. A graça é pura, a graça é sem fermento, a graça é pureza, é amor e perdão, já é paz no coração. E acho que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Antes que venha, depois o dia do Senhor veio, que foi na tribulação. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez maldição por aqueles que lá estavam, para trazer vida à igreja hoje aqui, no século XXI. Isso aconteceu para a honra
e glória de Deus. Então ali, a profecia está ali, está se cumprindo aqui. Mateus 17, versículo 9, a vinda de Elias. E descendo eles do monte, onde Jesus a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos, pós-cruz, que ele que fez? Ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele faz o quê? Tomé, aqui a mão marcada com cravo. João 20, 26. Então Tomé ele viu, porque Tomé era um incrédulo, como tem hoje, incrédulo que não acredita. Jesus já veio, estão esperando a volta dele para arrebatar a igreja. Não, já nos arrebatou para ele. Colossenses 1,13, nos transportou da lei de Moisés para a graça, para o evangelho verdadeiro que Paulo trouxe aos gentios. 10. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ponto de interrogação. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. João veio, que era Elias, restaurou todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio. O pastor aqui hoje, no século XXI, diz que não veio nem Elias, nem Jesus. E quando é que eles vão vir? Eles já vieram, tá? Já está com o Pai. Jesus veio, completou 600 mandamentos, entregou o reino ao Pai, o Pai veio, e aí Paulo escreveu 4, 5 de Efésios, um só Deus, uma só fé, um só batismo, o da cruz. O das águas é de necessário que passemos pelas águas, mas o pastor aqui, né, para querer batizar e ser pai daquele membro que vai batizar, esse é meu pai que me batizou. Não, quem batizou você e eu foi o Cristo na cruz. Da cruz para cá ele vem e nos ensina a verdade que liberta. Então o pastor, ele não fez nada. Quem fez foi o Cristo. Agora ele apenas, né, está usando de esperteza para enganar o povo que já é de Deus. Sem nenhum sacrifício, tá? Ele nos aperfeiçoa cada dia. Com uma só oferta, ele, Deus, aperfeiçoa a igreja para sempre. Hebreus 10, 14. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem. Jesus viria após João, e de padecer nas mãos dele, como aconteceu, na mão daqueles que lá estavam no primeiro século. 13. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. João Batista. Então Elias era João Batista. Muitos não sabem disso, que isso aqui é revelação. Isso aqui não ensina em qualquer congregação. Tá? O Espírito Santo aqui desceu do céu para ensinar a vida e a piedade, já faz parte de nós. Isso aqui não tem que sacrificar, você não tem que buscar, você tem que viver e entender que ele foi o último sacrifício por mim e por você. Então, 3,8 de 1 João, para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir a obra do diabo. Essa obra está destruída, mas o pastor lá nas igrejas aí fora começa a querer expulsar, a querer inventar a história. E consegue inventar, porque o povo não entendeu isso aqui. Porque não lê, não sabe e não tem revelação. Por isso eu sempre falo em Jeremias 3,15. Eu vou enviar pastores que tenham conhecimento, sabedoria e inteligência, que vai ensinar após cruz, para que não fique na mão de salteador e ladrão. 10,7 de João, todos quantos vieram de mim é o quê? Ladrão, salteador. Porque o Cristo já veio. Jesus passou pela cruz e trouxe o Cristo, que é o Espírito Santo dentro de nós. O nosso Deus, que hoje nos dá aqui essa maravilha de palavra, para nós vamos entender que é pela graça, é pelo amor, é pelo evangelho, não é por sacrifício, é por misericórdia, amor e bênção no coração. Aqui está a vinda de Jesus. Agora Elias já veio, Malaquias profetizou, eu mostrei, Elias já veio, agora Mateus vai mostrar a vinda do Filho do Homem. 24 de Mateus 29. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, João falou 2028 o quê? Eu vou derramar, né? Jesus derramaria o Espírito Santo, né? Depois daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, a estrela cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Já apareceu no primeiro século. O que está lá escrito em 2 Tessalonicenses, daqui a pouco eu vou ler. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos do vento, de uma extremidade à outra. Então já escolheu
Nós somos aqui escolhidos, eleitos, separados e ungidos de Deus. A unção está no nosso coração. Por isso ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Então aqui é vindo o Filho do Homem. E quando ele vem, ele faz o quê? 2,14 de Hebreus. Destruiu o diabo. Destruiu essa criatura, que é o velho homem, que tem que morrer para poder pregar o evangelho de poder. Está dentro de mim, dentro de você. Então, 2,14 de Hebreus, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou antes da cruz, né? Até a cruz ele participava. Depois, ele vinha em espírito de verdade. Você tanto é pura verdade, que você lê 20 de João 10, Maria Madalena vai ao sepulcro, né? Vê o mestre e não o encontra mais. Por quê? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, nos deu vida, o amor e o perdão. Ele hoje mora dentro do nosso coração. Então ele já veio para morar no coração de cada um de nós, que tem amor, que tenha perdão e ame a todos, em espírito e em verdade. Aquilo que aconteceu lá em Mateus, aquilo que está em Apocalipse, já aconteceu por ser um livro velho. Então virou uma história, né? Virou uma história, e aqui você vai ler Transição da Lei para a Graça, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. A vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Mateus 7, 23 está lá antes da cruz. Eu não vos conheço, vocês pregam a iniquidade. Então, por não entender o amor e não obedecer ao Cristo, segue a homens da iniquidade, que são pastores, que são apóstolos, que são padres, que enganam o tempo todo, mas se revelar essa graça aqui no coração deles, eles se convertem e tem que jogar tudo o que fizeram na teologia fora, porque não vale de nada, porque aqui está toda a verdade que já veio no primeiro século, eu já li, né? Mateus, a vinda de Jesus, o Filho do Homem. Então eles esperavam lá quem? O Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vem, ele revela a Paulo? Não. Quem revela a Paulo? O Evangelho. É o Espírito Santo, o caminho de Damasco. Atos 6,18. Paulo, você é apenas um instrumento. Então Paulo foi um instrumento para que viesse aos gentios e pregasse as igrejas e tirar esses utensílios da igreja. Tirar a arca de Noé, que estão vendendo, tirar a água ungida, tirar a caneta, avental de Paulo, lenço, tirar tudo que tem lá na igreja, lá, aquela bugiganga, e jogar fora, porque para Deus não tem valia nenhuma, tá? Mas as pessoas precisam de um amuleto, de um cajado de Moisés para andar pela rua aí com aquilo na mão. Aquilo ali não quer dizer nada. A mesma coisa é o católico, que usa uma cruz de Cristo no peito, né? Então, isso aí é uma simbologia. Agora, quando você se converte ao Cristo, você joga tudo isso fora e entra para a graça. Isso é a maravilha de palavra, que aqui está. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. 2. Aqui não vos demovar da vossa mente com facilidade. Então, Paulo lá se reunira com eles para quê? Para conversar sobre a vinda dele no primeiro século. Isso que Paulo falou. 10, 36 ao 39 de Hebreus, aquele que vem virá e não tardará. Não tardará, pode ser logo mais, ou amanhã, daqui a um mês, mas não daqui a 2000 anos. Então passou-se 1000 anos, e quando chegou 2000, muitos foram enganados, venderam casa, venderam tudo, e deram para a igreja, para o pastor. Porque o pastor exigiu que desse, que o mundo ia acabar em 2000. Então eles ficam profetizando aí uma profecia furada, que não vai levar a lugar nenhum. Tudo aconteceu e Apocalipse é um livro velho. Está ali por quê? Apenas para que nós possamos ler a história e entender que João ficou para escrever o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Porque João ele foi o último da lei. Ele foi o último profeta. Então, Lucas 6,16 e Mateus 11:12 em diante, você vai ler e você vai entender que ele foi o último profeta. Então, profeta pós-cruz, né? A maioria deles falseia a palavra, porque temos que ouvir quem? Jeremias, Ezequiel, Isaías, como Isaías diz, né? 1,19. Se você quiser e se você me ouvir, você come o quê? O melhor dessa época. Porque está escrito, João 4,20. Então, se eu ouço Isaías falar, né? Aqueles que lá estavam até a cruz, isso passa para mim hoje, porque eu recebi o Espírito Santo. Então, tem como eu entender aquilo que Isaías profetizou. Para que o profeta que vai aí nessas vigílias, né? Nesse mundo afora profetizando e ainda cobra um dinheiro alto para poder pregar ali e leva um engano ao povo que está ali. Porque vão pagar um dinheiro alto para eles. E vão profetizar o quê? Falsamente. Então,
Eles enganam, quando você lê Jeremias 5, 26 em diante ali, Jeremias, você vai entender que o passarinheiro, o que ele faz? Ele prende na gaiola os passarinhos e vai vender na feira. E o pastor prende você lá na igreja dele para que você pague, para que o pastor arrecada o dinheiro para pagar um profeta, um pastor que veio de fora pregar. E ali é um comércio, que ele falou, não faça da minha casa um comércio que eu não ensinei. Marcos capítulo 11, versículo 15 em diante. Então aqui está, a que não demovais da vossa mente, com facilidade, quando temos a mente de Cristo. Ninguém pode demover, né, o que nós pensamos aqui, que já aconteceu lá no primeiro século, ninguém pode demover a nossa mente, porque nem vos perturbeis, ninguém pode perturbar, quer que por espírito, quer por palavra, porque hoje, né, você quando lê Gálatas 1,6, Paulo já pregava lá, admira-me que esteja passando tão depressa que ele vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, mas não é outro, mas alguns que vos perturba e querem o quê? Perverter e conseguem o evangelho de Cristo, porque prega a escritura, prega a lei de Moisés. Se a lei de Moisés teve um fim, 10:1-4 de Romanos, está lá escrito, já se passou. Jesus foi fiador e a sua causa já está ganha, porque o Senhor já está no teu coração. Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, né? Chega pós-cruz. No tempo de derrubado, o Senhor vem e ali executa, né, aquela tribulação que eles passaram lá, e aí aconteceu tudo lá para que aqui você receba esse milagre, porque você hoje está curado, está sarado, você hoje tem saúde, porque o amor de Deus lança fora todo medo, e o amor de Deus cobre toda a multidão de pecado. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que é apostasia. Já tinha apostasia lá. Aqui embaixo, 2,7, né? De 2 Tessalonicenses, está escrito, né? O homem da iniquidade no templo. 1 João 2,18, lá já andava o anticristo. João pregou isso. Então, tudo aconteceu lá. E aqui continua andando, 666, que vai chegar. Essas coisas assim, que é falácia, isso não vai acontecer nunca, porque o homem, ele é enganador. Ele maquina as coisas e ele com essa carne aqui, eles fazem um teatro. Então aqui não é teatro, aqui é verdade que liberta, aqui é amor, aqui é perdão, aqui é paz no coração daquele que ama a Deus, em espírito e verdade, que são esses que o Pai procura para que o adore. Já falaram a ele, a mulher samaritana, antes da cruz. João 4,23. A apostasia, e seja revelado que é o homem da iniquidade, filho da perdição. Então a minha carne, se eu não conseguisse entender isso aqui, e não entendesse certeza de Romano na cruz, ele matou meu velho homem, eu não conseguia entrar aqui. Ele tem que matar o velho homem para pegar a verdade. A maioria dos pastores estão aí, nas igrejas, né, geral, eles não mataram o velho homem deles. Então, se o dízimo não é dinheiro, eu não posso cobrar o dízimo de você, a não ser que eu fale a verdade. Aí, se você quiser dizimar, você dizima, porque é por gratidão, é por amor no coração à palavra de Deus. Assim eu fiz uns 15 anos da minha vida, dando dízimo, tá? Como dinheiro. Hoje não. Hoje eu dou o meu tempo para poder pregar a palavra, e aqui o Espírito Santo ensina a igreja a sair disso, porque isso aí é uma falcatrua. Isso aí são pastores 171, que engana na cara de pau. E as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque não lê e não tem quem ensine. Agora aqui não. Se você entrar aqui, que vai te ensinar é o Espírito Santo, que ele revela a todo aquele que crê. A iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo e chama a Deus. Então se levanta contra aqueles que pregam a verdade. Ou é objeto de culto. Objeto de culto dentro das igrejas, né? Um objeto aqui, objeto ali, para casa, vai pagar R$50, 100. Então isso acontece muito nas igrejas por aí afora. Um comércio, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eles se ostentam como se eles fossem o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus, por isso, né, nós somos deuses, né, com D minúsculo. Não vos recordar de que ainda convosco, eu costumo dizer, ele lá, no primeiro século, falava, né? Paulo falou, Jesus falou, dando a entender que não fosse para esses lugares. Ele falou, não me busque aqui, não vai ali, não vai lá, eu vou estar dentro de vocês. E as pessoas iam para esses lugares, como vão hoje aqui. Só que aqui você não vai voltar mais, porque
porque já voltou, já restaurou a igreja, já consagrou ela, já abençoou ela e já salvou ela. Gálatas 3:23, ali está, salvação pela fé, pela graça. Você tem que subir a ponte, descer para a graça e sair fora da lei de Moisés. Por isso aquela fé de Gálatas 3:3, aquela fé é para a tua salvação eterna. Você tem que tirar da mente tudo velho e colocar novo, para que você possa aqui ser nova criatura. Dizemos estas coisas, 6. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, já foi revelado. A todos? Não, porque a fé não é de todos. Segunda Tessalonicenses 3:2. A fé não é de todos, porque existe homem mau e perverso onde? A fé nas congregações, né? Todos os lugares existem esses homens assim, na política, na religião, no mundo secular. Tem esse humano, só que temos que filtrar todos esses para poder entender que você tem que estar no Cristo, ser nova criatura, e saber quem é que está no Cristo. Aquele que fala a tua língua, ele está no Cristo. Agora, aquele que não fala a tua língua, não tem como ele estar aqui comigo, junto comigo, porque ele vai pensar coisas erradas. Ele vai entender errado. E vai começar a dizer, poxa, não é possível que o diabo não exista, não é possível que o inferno não existe, mas acabou o inferno. O inferno nunca existiu, abençoado. Antes da cruz, era um lixão que lá queimava, tá? O tempo todo lá. Então, colocavam um enxofre, lá havia um inferno. Por isso que ali, você vai ler em Mateus lá, tem uma passagem que diz o ranger de dente. Porque lá eles rangiam o dente, porque botava ele já vivo no inferno, para queimar lá. Como hoje aqui, as pessoas queimam as pessoas aqui também vivas. Por quê? São pessoas ruins, são homens da iniquidade, que estão nesse mundo aqui, tá? Porque eles não acabaram ainda, e não vai acabar nunca, abençoado. Porque o crime, ele vai sempre acontecer. Mas não para mim e para você. Por quê? Nós sempre fizemos nossas orações e dizemos, Pai, eis-me aqui nesta manhã. Cai 1000 ao seu lado e 10.000 à tua direita. Eu não serei atingido, porque eu sou da ordem, Pai, para que o Senhor venha me guardar todos os dias da minha vida. Os anjos que estão do meu lado, Pai, o Espírito Santo no meu coração, esses me guardem, Pai, dia após dia, hora após hora, para que eu aqui sempre ande na Tua palavra, focando nela, entendendo o amor que ela traz para mim e traz para todos que ouvem nesta manhã, esta mensagem, que vai entender que tudo aconteceu no primeiro século. Para a honra e glória do teu santo nome, eu creio, Pai, que todos estão curados, estão sarados, porque já entenderam a tua palavra, que a cura, ela vem pelo amor no coração de cada um de nós. O perdão e a paz no coração. Se você tem ódio, você tem amargura, você tem ira, jamais você vai perdoar. Então tem que jogar isso fora, porque isso ele falou, 14 anos de João, na casa do meu avô tem muitas moradas. Por isso ele foi e voltou e fez morada aqui no meu coração. E fez no teu, porque houve uma limpeza. E aqui ele é o cabeça. Aqui você é a casa dele. Ele aqui mora para que te dá os bens que você deseja nessa terra aqui. E você conseguiu tudo porque você conseguiu entrar num pedacinho do céu, no coração de Deus, que aqui não é quartel. Aqui é um pedacinho do céu, onde aqui você tem acesso a Deus, tá? Sem precisar de um pastor, de um apóstolo, de um padre, de um empresário que vai te levar até Cristo. Não, o Cristo vem até você e você está com ele. Aqui sentado, porque ele é o nosso pastor. Por isso aqui, ele é o nosso provedor. Aqui é o nosso amor. Aqui ele nos consagrou e nos deixou aqui no reino do Filho do seu amor, já com Cristo, sendo nova criatura. Entendemos assim, para a honra e glória do Pai, nesta manhã, graças a Deus. Foi Deus que fez tudo aqui no mundo há, com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou o seu Filho amado Jesus, ele passou pela cruz para no terceiro dia ressuscitar. Foi Deus que gravou dentro do meu coração as palavras do amor e do perdão. Ele me justificou. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Romanos 5:1 e 5:5, nos foros da glória do Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo em nós, vamos buscar o que lá fora? Se aqui dentro é a igreja. Hebreus 9:3-4, ele falou, eu não entrei, o Espírito Santo,
em santuário feito de mãos humanas, porque ele não habita lá, habita aqui. Quando você vai para lá, para a congregação, você leva ele com você e você volta com ele. A igreja lá fica vazia, porque lá não é a igreja de Deus, a igreja de Deus é você. 17 a 24 de Atos está lá. Eu não entrei em santuário feito de mãos humanas, por quê? Ele entraria em você, por isso ele fez casa aqui no teu coração, trazendo esse lindo amor para você e esse perdão. Espero que você entenda e receba no coração essa palavra de agrado. Meu Pai, obrigado por essa palavra. Amém. Glória a Deus.